Parece que Lionel Messi e a sua comitiva estão a fugir de Angola. Mal o jogo terminou, já estão a deixar o país. Nem tiveram tempo de fazer turismo, conhecer os pontos mais importantes do país. Já estão a bazar. Vamos acompanhar aqui uma pequena reportagem que eu preparei para você e depois voltaremos aqui para os possíveis comentários. É pequeno, é? Aqui é o vídeo da partida da seleção argentina. Chegaram a Angola pela companhia Nacional TAG e estão a voltar por uma outra companhia, não sei se é argentina ou é privada. O presidente João Lourenço foi o convidado de luxo, ladeado da primeira-dama Ana Dias Lourenço, do ministro Rui Falcão e tantas outras figuras. Das mãos de Lionel Messi, o casal presidencial recebeu uma camisola assinada pelos atletas da seleção albiceleste. Da seleção da Argentina e Messi aqui mais uma vez a saudar o casal presidencial. O mesmo gesto foi feito pelo capitão dos Palancas Negras, Freddy. E como recordação, o craque argentino recebeu do presidente um troféu que simboliza a amizade entre os dois povos. Foi aos 43 minutos que surgiu a vitamina do jogo. Lionel Messi serviu o companheiro Lautaro Martínez e este concluiu com sucesso. Experientes e confiantes, os campeões do mundo jogavam como se estivessem em Buenos Aires. Aos 81 minutos, eis que surge o segundo golo. E quem mais seria? Isto mesmo, Lionel Messi. Nós estamos aqui através da Argentina, através do Messi, porque esse nosso Angola já está podre. Veio de onde? Da Lunda Norte. Chegou quando? Cheguei na sexta-feira aqui. Não conseguiu? Não consegui. De sábado estou aqui, domingo estou aqui, segunda-feira aqui, terça que ontem, não consegui de vir aqui. Consegui de dormir aqui no Casquele, no Moteio. E hoje até assim bilhete nada. Por quê? Nós não estamos aqui através da seleção, não, angolano. Porque Angola é uma... Nós estamos aqui através da Argentina, através do Messi. Porque esse nosso Angola já está podre. Assim mesmo, assim vou regressar mesmo sem assistir jogo. Isso não é brincadeira. Isso é brincadeira para um juventude. Isso é brincadeira. Hã? Isso é brincadeira. E essa brincadeira se cortar, eu não vou mais aparecer nenhuma brincadeira. Yeah? E não vai vos doer também. Yeah? Mas que está me doendo, esse sou eu. Eu gastei passagem. Gastou quanto? Gastei 18 mil. Doutor Caro. E voltei quanto é? É muito. É muito. Por isso eu vou esperar mesmo aqui até 19 horas. Você tem que me vender bilhete. Un poco complicado, tener gente que gustaron, va a tener mucha gente que no, porque como dice la realidad del país no es fácil, tiene mucha pobreza, mucha gente que necesita de muchas cosas, mas son cosas que... Argentina em solo angolano, por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Nelson, momento muito singular. Ponto. Este último momento foi o momento da vaia, que inclusive foi noticiada pela Lusa, dizendo mesmo que o presidente angolano foi vaiado no estádio 11 de novembro durante o jogo entre a seleção de Angola e a seleção da Argentina. Alguns adeptos angolanos pretendiam gritar "temos fome", mas segundo os registros, eu não vi o jogo, mas segundo aqui os registros que nós temos aqui, ponto, não há nenhum momento em que os angolanos gritaram temos fome à seleção argentina ou a Lionel Messi. Antes de analisar aqui esses pedaços de reportagem, quero te pedir para fazeres like neste vídeo, por favor, meu chefe. Faça like, partilha, ajuda o canal a crescer. Queremos chegar a 150 mil inscritos até ao final deste mês. Vai ser possível se você fazer like agora. Faça parte dessa força, ok? Vamos aqui encher o estádio, quer dizer, o canal, 150 mil inscritos. É possível se você agora inscrever-se ou então se você agora
fazer like. Muito obrigado a você que colocou like muito antes de eu pedir. És o maior, és a razão pela qual o canal está a crescer. Obrigado. Sem mais voltas, vale aqui dizer que ah, vou começar pelo facto de a seleção argentina deixar Angola horas depois do fim do jogo. Foi muito rápido. Pronto, o que se esperava, pelo menos, é que eles passassem uma noite em Luanda para descansarem do jogo, descansarem da viagem. Tanto que eles chegaram, foram logo ao jogo, deviam descansar. E no dia seguinte, amanhã sábado, podiam conhecer alguns pontos turísticos do país, tipo o Museu da Escravatura, o Museu da Moeda, o Mussulo, Adrene no Mussulo. Acho que será que eles nunca ouviram essa música? Portanto, podiam conhecer alguns pontos, a Chicali, lá comer de bom peixe, não é? Portanto, eu penso que era importante conhecerem alguns pontos. Não podiam não ir todos, pelo menos alguns podiam ser convidados a conhecerem alguns passos. E depois, essas reportagens dos mesmos é que poderia impactar naquilo que muitos pregavam, dizendo que a sua vinda poderia catapultar o turismo nacional, ou então o nome de Angola. Ponto. Por que é que foram tão rápido? Infelizmente, família, existe um preconceito de todo viajante. Todo viajante. Não conheço ninguém que viaja para diferentes países, alguém que já viajou para diferentes países, até para províncias, municípios, sem antes dar uma volta para o Google. Eu vou viajar agora, por exemplo, para a Alemanha. Acho que vou no Google, Alemanha, procuro notícias, procuro acontecimentos, procuro comentários, vou para redes sociais. Existe um preconceito. Não sei se você viaja e tem essa cultura, mas as pessoas que viajam, eu não sabia, sabes agora, que não viaja para nenhum país, para nenhuma cidade, sem antes dar uma volta pelo Google, para as redes sociais daquele país. Procure por hashtag no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram, todas as pontes procura. Se calhar onde estás a ir agora tem guerra. Então, e não está passando no telejornal ou no noticiário principal. Portanto, quis uma dica para de quem gosta de viajar, de quem viaja um bocadinho. E também sei que se você viaja, sabes muito bem dessa dica, que ninguém viaja para nenhum lugar do mundo sem antes dar uma volta pelo Google. Os jogadores sabem disso e cada um no seu quarto do hotel, quando foi convocado para o jogo, pesquisou Angola e viu o que é Angola. E infelizmente o Ministério do Turismo de Angola precisa contactar o Google para atualizar as fotos de Angola no Google. Mas não é só o Google tipo Portugal, o Google Brasil, não. É o Google geral, porque o Google disponibiliza as fotos dos nossos países segundo aquelas fotos mais pesquisadas. E as fotos, se calhar, mais recentes, mais bonitas do nosso país, não estão patrocinadas, por exemplo, não estão à disposição. Então vão-nos dando aquelas fotografias dos tempos de guerra, de muita fome, dos bairros de lata. Claro, tem muita fome, tem bairros de lata, tem ainda prédios com furos de guerra, ainda existem. Mas o Ministério do Turismo precisa trabalhar nesse sentido. A imagem do país começa pela internet. Okay? Vá para o Google e contactem para que possam atualizar as fotografias. Ponto. Essa aqui é uma dica aqui gratuita e vou cobrar amanhã ao Ministério do Turismo. Cada um de nós pesquisa como é que é aquele país. Eles se calhar viram como é que é o país, viram aquelas imagens. Agora, se você bem puder, põe pausa nesse vídeo, procura Angola no Google e pela aba imagens, vai ver o que vais encontrar. Okay? No entanto, são essas imagens que alimentam o nosso preconceito. Os europeus, os americanos, acham que é inseguro, é perigoso viajar para a África. Logo vão para os nossos países, fazem aquilo tudo muito rápido, porque têm que fazer para lá, e fogem logo. Por isso é que nós temos poucos estrangeiros pelo turismo e temos muitos estrangeiros pelo negócio, ou pelo trabalho. Ponto. Logo, se calhar essa retirada muito urgente nem poderá ser por fator preconceito, ou então fatores da agenda. Aqui também deixa-me aqui acrescentar para não deixar assim esse ponto relevante de ser mencionado. Pode ser por questões da agenda, dos jogadores, da comitiva, mas eu quero bater na tecla de que se não for pelo fator preconceito / insegurança, mesmo que não seja por esse fator, o Ministério do Turismo é importante atualizarmos fotografias de Angola lá no Google. Ponto. Depois, falando em preconceitos que existem em todo viajante, também é um preconceito por parte dos angolanos. Okay? O facto de eu só ser angolano e ir para o jogo de Angola e apoiar uma equipa estrangeira, eu estou completamente lavado do ponto de vista preconceitual. Porque uma coisa é você apoiar o Barcelona ou o City. Como é que chama agora a equipa em que joga na Mestre na América? O City, não é como não? É o City, Amor, qual é a equipa em que joga Lionel Messi aí no coisa? Na Nova York. Pronto.
Esqueci-me. Põe aqui comentário se faz favor, a equipa em que ele joga. Uma coisa é representar o seu clube, outra coisa é representar a seleção. Quando a seleção está a jogar, não importa com qual é o jogador que está a jogar contra nós. É a nossa seleção em primeiro lugar sempre. Angola sempre em primeiro lugar. Você quando apoia Lionel Messi em detrimento da Angola, você é capaz de trocar a tua mãe pela tua mulher. Apesar de que os coaches dizem que a mulher em primeiro lugar sempre, mas a tua mãe é insubstituível, a mulher pode ser substituível. Então, eu acho que é também preconceito nosso, agarrado à ignorância, apoiarmos a Lionel Messi em detrimento da Angola. Se você esteve lá e apoiou Lionel Messi da Angola, tens que te rever a nível de valores, a nível de cívica, de patriotismo e de conhecimento teu em volta da história da Angola, história da Argentina, história dos desportos e também, acima de tudo, a história da persuasão política. Ponto. Terceiro, o PR teve presente. A TV Zimbo narrou dizendo que a presença do presidente foi o ponto mais alto, foi o convidado de honra. Ok, pronto. Esse jogo é uma manifestação política e é importante que os adeptos do Messi, de Angola, que lá estiveram, saibam disso. Esse jogo é uma manifestação política. O que está a acontecer em função dos 50 anos de independência de Angola, que é um ato político. Foram os políticos angolanos, nos anos 60, 61, que começaram, quer dizer, 61 é a data oficial, mas a luta começou muito antes, ok? Isso aqui queremos incluir a Jinjinga, o Ndunduma, os Iquiquis, os Mutuyaquevela, a luta começou muito antes, ok? Esse jogo é um jogo político, logo todo o interesse em volta é político, ok? Foi ministro dos Desportos, ministro dos Transportes, Telecomunicações, Ministério da Defesa, Ministério do Interior, que estão a assegurar aí a questão de não só, na logística, não só. Portanto, é um jogo político, ok? Portanto, você vai para o jogo, sim, apoiar, sim, mas sabe que estás a participar de um jogo político. E não é mal nenhum, porque todos nós somos animais políticos, como dizia Aristóteles, ok? Por quê? Porque todos nós sentimos os efeitos da política, razão pela qual você é um animal político, eu sou um animal político, e isto é inquestionável e é claramente inevitável. Ponto. Voltamos aqui para o jovem que estava a dizer, aqui na reportagem, que isso é uma brincadeira, saí do Kwanza Norte, perdi o bilhete, não pode acontecer. Epá, para esse jovem, vou deixar que você lhe dê o conselho. Qual é o conselho que você dá àquele jovem que reclamou, que gastou 18 mil kwanzas para viajar para Luanda e não encontrou o bilhete e não sei se ele conseguiu ver o jogo? Ficou nervoso por facto de não ter conseguido o bilhete e sentir que parece que os bilhetes foram vendidos nas escuras. Qual é o teu conselho para aquele jovem que viajou de longas distâncias e não conseguiu ver Lionel Messi? Aliás, ele mesmo disse, eu não vim cá para ver a seleção de Angola, eu vim cá para ver Messi. Então, está aqui 3 problemas incluídos. 4. Primeiro problema é o teu conselho a este jovem, vou contar como um. Segundo problema tem a ver com a questão de quem vende bilhete para esse jogo de forma física. Esse tipo de bilhete deve ser vendido de forma online. A FAF, ou sei lá quem que organizou, precisa também evoluir para esses níveis. Há tipos de jogos, porque afeta os angolanos das 21 províncias. Não dá para vender fisicamente, porque a menos que tenham pontos de venda em toda a parte do país, mas era importante que os bilhetes fossem vendidos do ponto de vista online, para que todos esses pudessem comprar lá onde estão e como estão, e se pudessem checar na internet, para mais bilhetes, ok, e não o jovem colocar-se em risco de vida, viajar, gastar dinheiro, e mesmo assim não conseguir bilhete. Penso que os próximos jogos precisamos evoluir para esses níveis. Se nós gastamos 50 milhões, dizem os jornais, e não só, para este jogo, o que custava um plugin num site, Banco Central, para então bilhetes online? O que custava? Pagamento com cartão multicaixa, não custava nada. Ponto. Assim poupávamos muito esforço e muito dinheiro a muita gente. Depois, para terminar, a questão do jogador que falou que a seleção de Angola, vamos jogar, mas infelizmente os angolanos estão divididos. Importante que o jogador tenha falado aquilo, porque havia muitos angolanos, e eu também era um daqueles, que diziam que os jogadores são um fator sine qua non para que o jogo aconteça. Se os jogadores negassem os convites, o jogo não aconteceria, porque os políticos não jogam futebol. Ok? Eu digo, esse jogo aqui é um jogo político, e os políticos jogam futebol, precisavam dos jogadores. Mesmo seriam os únicos a boicotar o jogo. E quando o jogador, o capitão disse que os angolanos estão divididos, fez muito bem dizer, para dar a conhecer à imprensa internacional, tanto que ele não falou em português, de que o jogo vai acontecer sim, mas é neste diapasão. Ponto.
Para terminar, ganhamos, perdemos 2-0, era expectável, penso que também era aquilo que muitos angolanos queriam, ver Lionel Messi marcar, fintar-nos até rasgar as coisas todas. Era um jogo amistoso em que o resultado, portanto, não é um facto, apenas a diversão era o facto. Apesar de que em todos os jogos tem ali olheiros e os jogadores não podem descansar em qualquer jogo, porque podem ser chamados, convidados. Aliás, muito mais os nossos não podiam descansar ali, porque se está a jogar a Argentina, pode ser que veio dali 1, 2, 3, 4 olheiros, ou um olheiro assistir o jogo e eu dar o máximo de mim, posso claramente fazer desse jogo o caminho, a ponte para a Champions, para a Liga, a Bundesliga, ou amanhã cair para a Champions. Ponto. Família, qual é a vossa opinião? Qual é a tua opinião em volta desse jogo? Lionel Messi foi muito cedo, o presidente foi vaiado, o capitão disse que temos fome também, o jovem reclamou não ter bilhete e gastou 18 mil kwanzas, se comparando com 50 milhões, ok, 18 mil kwanzas. Qual é o seu comentário em volta, claramente, qual é o saldo para você em volta desse jogo? Estamos juntos, faz o like, subscreva, até amanhã, ou até o próximo vídeo. Amém.